Você já se perguntou por que alguns teclados fazem aquele barulho de clique e outros são bem silenciosos? Ou por que um teclado pode custar menos de R$100 e outros modelos passar facilmente de 800? A diferença está basicamente no que eles têm por dentro e na sua construção. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Rian e eu gravo vídeos para esse canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco sobre teclado de membrana e teclado mecânico. Explicar como funciona cada um e, claro, fazendo comparações. Desde a sensação de digitar até a durabilidade e preço. E o melhor, de um jeito simples que qualquer pessoa consegue entender. Vamos começar pelo mais comum, que é o teclado de membrana. Esse tipo de teclado é o que você já usou pelo menos uma vez na vida. Ele funciona assim. Logo abaixo das teclas existe uma camada de borracha ou silicone chamada membrana. Quando você pressiona a tecla, essa membrana afunda e encosta em um circuito, que então envia o sinal para o computador. O resultado é um toque mais macio, suave e geralmente sem nenhum barulho. Isso é ótimo para quem precisa de silêncio, como quem usa o computador em escritórios, aula online ou uma biblioteca, por exemplo. Mas nem tudo são flores. Por causa dessa estrutura, a sensação ao digitar não é tão precisa. Você pode apertar uma tecla e não sentir claramente se ela foi registrada, o que pode atrapalhar em digitações rápidas ou jogos que exigem reflexo. Além disso, a durabilidade é menor, normalmente de 5 a 10 milhões de cliques. Pode até parecer muito, mas para quem usa com grande frequência, isso não é um número tão assustador assim. O lado bom, ele é mais leve, barato de produzir e por isso mais acessível ao consumidor. Já um teclado mecânico é outra história. Nesse tipo, cada tecla tem o seu próprio mecanismo interno, chamado de switch. Pense nele como um botão individual que registra o clique de forma independente. Isso significa que, ao apertar, você sente um retorno muito mais claro, seja através de um clique audível, de uma resistência física ou das duas coisas. Essa precisão faz com que os mecânicos sejam muito queridos por gamers, mas também por programadores e pessoas que digitam por longas horas. Outro ponto positivo dele é a durabilidade. Enquanto um teclado de membrana pode aguentar até 10 milhões de cliques, um mecânico pode suportar de 50 a 100 milhões. Agora você comparando com o de membrana, você vê que 5 e 10 milhões não é um número tão alto. Ou seja, ele pode durar anos e anos com você, mesmo você tendo um uso constante, usando todos os dias, por exemplo. Mas ele também tem suas desvantagens. E a principal é o valor, que ele tende a ser um teclado de um valor mais alto. Ele é um pouco mais pesado por conta do mecanismo ser mais trabalhado, porém não é um problema tão grande para algumas pessoas, já que você não vai ficar levantando o teclado com frequência. E dependendo do tipo de switch que você usar no seu teclado, ele pode ser bem barulhento, o suficiente para incomodar pessoas ao ambiente. Agora que você já entendeu como funciona um teclado de membrana e um teclado mecânico, eu vou fazer algumas comparações para ficar mais claro a diferença entre os dois. No teclado de membrana, a digitação é mais suave, mas com menos retorno tátil. Você não sente com clareza o momento em que a tecla foi registrada. Já no mecânico, cada tecla dá um feedback claro, seja pelo som ou pela resistência. É como se você escrevesse com um lápis que marca bem forte no papel. Barulho. O de membrana é mais silencioso e é perfeito para quem trabalha em locais calmos. O mecânico pode variar, mas a maioria dos modelos fazem um clique audível, ou seja, quando você clica numa tecla, ele vai produzir um som. O que para muitas pessoas pode ser prazeroso, o som de um clique de um teclado mecânico, e acaba se tornando irritante para algumas pessoas. Só que lembra que eu te falei que o teclado mecânico tem switch? Então, existem alguns switches que fazem menos barulho. Futuramente eu posso ver de trazer um vídeo falando sobre os tipos de switch para teclado mecânico. Durabilidade. O mecânico leva vantagem, ele pode durar 5, 10 vezes mais que um de membrana, graças à construção robusta dos switches. Preço. O de membrana é mais barato e mais fácil de encontrar e tem menos falsificações por não ser uma estrutura tão complexa. O mecânico ele é mais caro, porém ele oferece mais recursos e vida útil, porém você tem que saber onde que você está comprando e de que marca, porque tem muito teclado no mercado sendo vendido como mecânico, que não é mecânico, ou até semi-mecânico, que na verdade é um teclado de membrana, só que mais bonitinho. Personalização. Teclado de membrana, na maioria das vezes, ele não vai permitir você trocar as teclas ou a sensação ao digitar. Já os mecânicos são altamente personalizáveis. Você pode trocar as keycaps, mudar o tipo de switch e até a iluminação. Mas afinal, qual teclado que vale mais a pena? Se você joga, digita muito ou quer um equipamento que dure anos, o mecânico é a escolha ideal. Agora, se você quer um teclado simples, silencioso e barato para o dia a dia, o de membrana cumpre muito bem o papel. No final, a questão é mais sobre qual teclado é mais ideal para você e no seu estilo de uso, ao invés de comparar qual é o melhor, seja membrana ou mecânico. E aí, você prefere um clique mais suave e silencioso do de membrana ou quer mais precisão e um pouquinho de barulho no teclado mecânico? Se eu conseguir te ajudar, deixa um like aqui que a plataforma vai entender que esse conteúdo é um conteúdo bom e vai entregar para mais pessoas, consequentemente proporcionando um crescimento no meu canal. E eu sou muito grato a vocês. Até a próxima!